Olá, eu sou a Cida Maria, sou taróloga, escritora e também estou na TV Relacionamento. Acompanhe a minha entrevista. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Você é Top. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Esse é um livro fabuloso da Cida Maria, mas essa mulher é espetacular. Cida, gratidão, viu? Gratidão é Olha, minha. ela veio de Minas Gerais, né? Aquele local maravilhoso lá, e veio nos brindar realmente com essa energia fascinante, né? Eu tive a honra de conhecer a Cida em dezembro de 2020, o ano lá da pandemia, né? pandemia, né? E desde então a gente tem conversado bastante. Ela sempre traz assim muita paz, ela enxerga com outros olhos, literalmente, né? E contou histórias fantásticas, né? Eu me recordo que quando a gente foi tomar café, você nunca tinha me visto antes e falou assim: olha, sua esposa vai ter problema de joelhos. E aí eu cheguei em casa, contei e aconteceu mesmo. Foi e todas as coisas que você falou a meu respeito, as doenças que eu tive, né? E assim, a parte da superação e tudo mais, te agradeço muito, viu? Me deu uma credibilidade grande, porque assim, eu nunca tinha passado por ninguém, a tarólogo ou deles, antes. Não porque não, ou por falta de oportunidades, ou pelos caminhos da minha profissão. Sim. Né? Mas você realmente mudou um pouquinho meu olhar das coisas, tá? Obrigada. Obrigado você, viu? E aí, Cida, o que você poderia falar para as pessoas, né? Principalmente os nossos internautas aqui do Você é Top. Você assim, além de ser essa pessoa extraordinária, o que você enxerga nas pessoas? Você enxerga uma aura, você enxerga vultos, você enxerga panoramas diferentes? Se você puder contar, tá? Conto. Brinco com as pessoas que eu falo que eu tenho um Wi-Fi espiritual, né? E 80% das pessoas eu consigo ver. Você sabe que 10% da população, ela tem um campo, 10% um campo que ela não vai para hipnose e você não consegue ler a alma da pessoa, né? Mas a maioria eu consigo sentir até a distância. Eu falo assim que eu nasci com um defeito de fabricação. E quando eu tinha 5 anos, isso me assustava, né? A minha mãe me levou até para o médico achando que eu tinha problemas psicológicos. Mas você via as coisas? Os vizinhos morriam e falavam assim, ó, fala para sua avó, para sua mãe que eu morri. Eu tinha medo de dormir no escuro. Eu não ia em velório, porque eu escutava o defunto falando. Com 5 anos, aí foi indo. Quando eu tinha, acho que uns 10 anos, aí eu comecei a ter, preocupação com isso, que tudo. Aí abriu, tanto que eu falo para as pessoas, cuidado com as crianças médium, tenta fazer com que elas não fiquem nesse campo, porque se você não tiver um controle, você pira, você fica nos dois mundos. Mas eu vejo assim, é ruim isso, e é bom para quem escuta, mas para a gente que carrega esse legado, quantas vezes eu estava no meio de pessoas e eu via ali as pessoas falarem assim, olha, eu não gosto dela, isso. Então você escuta tudo, bem e mal. É bom? É ruim também. Mas como lidar com isso? Eu falo que eu já não questiono mais, né? Eu falo assim, deixa fluir. A história do meu filho, que faleceu, que você sabe. Sim. Eu acordei 3 noites seguidas e vi ele no caixão, e vi um ser falando, seu filho vai morrer. Eu acordei assustada, falei, não vai, ele não vai. Aí ele falou para mim, mãe, a senhora vai morrer primeiro que eu ainda vou cuidar da senhora velhinha. E eu falei, não, isso não está acontecendo comigo, não está acontecendo, como várias outras pessoas que eu via. Teve um cliente em São Paulo, que eu estava atendendo ele, eu falei assim, aí ele estava olhando, ele tinha muito dinheiro para receber. E na época ele falou assim, olha, eu não tenho filho, não sou casado, vou te dar um dinheiro para você montar um espaço para você cuidar das pessoas. Aí eu olhando para ele contando, olhando assim para ele, aí veio uma voz falando assim, ele não vai ter esse dinheiro, vai ficar tudo pro governo. Aí eu fiquei assim, como é que eu vou falar isso para o homem? Era milhões que ele tinha. Aí eu falei assim,
posso falar uma coisa para você? Porque muitas vezes você não vai falar para a pessoa que ela vai morrer, né? Você vai ter que arrumar um caminho ali para dar um start. Eu falei, cuida da sua saúde. Ele falou, você tá ficando louca. Eu faço corrida todos os dias, não sei o quê. Ele brincou comigo. Se eu morrer, eu vim puxar o seu cobertor, o que for. Resumindo, ele morreu e realmente estava dormindo e o cobertor fez assim, ó. E aí no dia seguinte falaram assim, tem uma notícia ruim para você. Eu falei, pode contar ruim. Morreu uma pessoa, né? Ela falou, morreu, falando de tal. Ele morreu fazendo Cooper. Então são coisas que não dá para você explicar. Eu sou grata a Deus por esse dom, sim. Mas eu costumo dizer que carregar esse dom também é uma grande responsabilidade. Lógico. Para comigo, para com as pessoas. Porque as pessoas acham assim, nossa, olha aí, você é uma bola de cristal, mas você tem que saber o que você vai conduzir aquela verdade para a pessoa, para construir, para preparar ela para alguma coisa. Okay. Então, eu tento fazer desse dom um trabalho que eu venho agregar na vida das pessoas e não ser uma fofoqueira taróloga, porque esse não é o objetivo do dom. Exato. Ô Cida, você pode contar o caso da paulistana que foi lá trabalhar com você e você enxergou que ela não estava muito bem, avisou a família? Não precisa falar o nome, mas assim. Tá. Tem um mais recente que foi interessante. Tá. Também não pode falar os nomes, né, gente? Pelo amor de Deus. E principalmente que as pessoas me proíbem de falar. Saiu na mídia, mas foi assim. Foi um policial que ele foi morto. A moto ele ficou por 2 anos e pouco escondido em um determinado lugar. E o pai dele foi e falou assim, sem acreditar em nada, gente. O pai dele era assim, não acreditava em nada. Só no bem e no mal, só isso. E falou, eu quero que você ache meu filho. Eu fiquei totalmente assustada. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Não, se você fala com Deus, você fala com Deus e mostra meu filho. Eu falei, tá bom, então vamos fazer uma oração. Peguei da mão dele, se for do seu mérito, e se eu tiver mérito para isso, a gente vai ver. Rezei, aí estava com um caderno, que eu sempre faço umas anotações, e comecei a desenhar o local, a forma, e fui falando com os olhos fechados, onde estava a moto. Passou acho que uns 15 a 20 dias, eles acharam exatamente como estava e ele mostrou as fotos do jeito que estava. E dessa mulher, nesse caso, estava até fazendo uma massagem nela. E eu vi, aí a voz falava assim, se despede porque ela vai embora. Ela saiu, eu me lembro que eu não peguei o dinheiro dela, coloquei no envelope para devolver para a família. Eu falei, cuide das coisas dela, porque ela não vai durar 15 dias. E ela não durou 15 dias. Que coisa. E são outros também relatos, né? E eu falo que eu costumo dizer assim, não esconda nada de mim. Fala assim, olha, eu não vou deixar que a Cida veja isso, porque você está dando uma informação para a minha clarividência e vai enxergar. Então, não faz de conta que você tem que esconder mesmo, porque se você fizer isso, eu enxergo. Mas e você é uma pessoa de bom coração. Eu lembro que você realizou o último desejo da moça, né? Foi. Consegui realizar o último desejo dela. Então, isso é... E hoje, você me deu a chance de voltar a realizar o desejo do meu filho, que ele queria que eu voltasse a gravar. Que bom, viu? Graças a Deus, viu? Graças a você também. Azina. Ser bom é fácil. Isso, verdade. É só você fazer pelo outro aquilo que você gostaria de estar recebendo. Sim. Nem sempre nós vamos receber aquilo na proporção que nós estamos doando. Mas o que está faltando no mundo é uma coisa chamada empatia e respeito. Exatamente. Se a gente tiver empatia pela dor do outro, pela dificuldade do outro, porque ninguém é igual a ninguém, cada um tem a sua dificuldade, seu tempo de crescimento, como eu estava falando para aquela que estava dando entrevista para nós, que eu falei que eu conheci ela desse tamanhozinho. E eu acho isso bonito nas pessoas quando elas vêm anos, passam anos, eu vejo elas crescendo, eu considero eles tudo como meus filhos, porque eu participei do crescimento, da evolução deles. Isso que é a parte mais gostosa do meu trabalho, ver as pessoas evoluir, pegar cada conselho, edificar na vida deles. Eu falo que eu quero deixar bastante estrelinhas no mundo, que esse é o legado. Perfeito. Ô Cida, para as pessoas que quiserem te contatar, você pode deixar algum contato? Cida Maria, taróloga, escritora, tá? E só jogar Cida Maria, fica a dica que vocês vão achar todas Instagram, toda a rede social. Tá ótimo. Gratidão, tá? Eu que agradeço. Assim,
É maravilhoso voltar a te rever, né? E vai dar, todas as coisas vão dar certo. Eu que agradeço. Gratidão, muito obrigado. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica Cida Maria, nós finalizamos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima.